Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação.
Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Você que está conosco, não mude de canal, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Estamos juntos outra vez nessa manhã de quarta-feira, hoje 13 de outubro. Hoje celebra-se o dia do terapeuta ocupacional e também o dia do perdão. Jesus, certa feita, foi interpelado por um dos apóstolos, perguntando: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão quando este me ofender? Até 7 vezes? Porque era o que a lei recomendava, a lei mosaica. Jesus apenas simplesmente respondeu-lhe dizendo: eu não te digo só 7 vezes, se teu irmão te ofender durante o dia, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. E Jesus estava mostrando que não há limite para a gente perdoar. E eu acredito que você, em algum motivo, em alguma razão de ser ofendido, encontra dificuldade para perdoar aquele que lhe ofendeu ou aquele que não lhe respeitou ou que talvez até faltou com a consideração. E aí eu quero dizer uma coisa: a gente pensa que perdoar é somente aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem, aqueles que às vezes nos tratam mal. É verdade, mas sabe, às vezes lá no íntimo do nosso coração a gente está aborrecido com alguém porque não vamos com a cara da pessoa. E aí precisamos de pedir perdão. A esposa precisa de perdoar o marido precisa de perdoar a esposa, os filhos, enfim, o perdão não tem limites. Por isso, nesse dia do perdão, saiba perdoar. Jesus nos ensinou no Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós outros. Espero que você tenha se deleitado no início deste programa com este belíssimo hino que nós trouxemos para a sua meditação, para o seu enlevo espiritual. Estaremos ouvindo logo mais o pastor Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus. Mas eu devo lembrar a todos os nossos amigos, irmãos, internautas, telespectadores que estão conosco: ore pelo nosso programa, para que este programa permaneça no ar. Interceda para que nós continuemos com esta chama acesa, levando esta mensagem a quantos e tantos ainda não conhecem Jesus. Se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, além de oração, você também pode dar a sua parcela de contribuição. E aí eu quero mostrar a conta que aparece abaixo aí no seu vídeo. Agência Banco do Brasil, 7551/5 é a conta corrente. Agência 3331/meia dúzia. Repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que nos ajudarem a manter este programa no ar. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo a continuidade deste estudo sobre a segunda carta de São Pedro. Ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O interessante é que nos evangelhos sinóticos, fala-se da jumenta, e estavam os dois, a jumenta e o jumentinho. Até nesse detalhe, Jesus tinha que cumprir cabalmente as Escrituras. Ele é o nosso exemplo. A lição que nós tiramos daqui é de que, como igreja, eu e você devemos cumprir as Escrituras, os mandamentos. Não religiosidade, não coisas inventadas pela mente humana, mas aquilo que está escrito. Agora, eu acho uma coisa interessante aqui, irmãos, a capacidade de Cristo, lógico, ela é uma capacidade muito maior, infindável, de comunhão com o próprio Deus. Mesmo Jesus homem,
E aí por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos tiveram dificuldade de entender a palavra. Olha, os discípulos, irmãos, assim como a igreja, tinham ouvido as Escrituras, Jesus tinha ensinado as Escrituras, e eles não perceberam que aquele momento era um momento da passagem do profeta Zacarias. Eles vieram a entender depois. Verso 16 diz justamente isso. Eles se lembraram quando Jesus foi glorificado. Isso quer dizer, irmãos, que ainda tem esperança para nós, quando nós não entendemos ou nós esquecemos de algum texto. Porque aquele que começou a boa obra, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, é justamente essa ideia. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando. Talvez você esqueça hoje, talvez você não se lembre hoje, talvez você diga coisas que estavam fora das Escrituras. Mas se você tem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai cair, como de fato uma luva cai na sua mão. E você vai entender, eita Jesus, obrigado. Era isso que essa palavra queria dizer. Aleluia. Quantas vezes aconteceu isso conosco? Quantas vezes, pastor Bosco, a gente pregando, e a luz vem daquele texto naquela hora, e você fica aqui regozijando, porque Deus está elucidando no seu coração a sua palavra. É desse jeito. Sempre vai ter esperança para o crente. Sempre o crente vai voltar para a palavra do seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, de fato, nós devemos então lembrar, irmãos, e lembremos que esse dia, o dia que Jesus entra, era o dia de domingo. E domingo esse, como eu disse a vocês, antecedia a crucificação, o sacrifício, que também tinha sido profetizado. Jesus cumprindo. Ele estava no domingo, ele ia pegar o jumentinho, o filho da jumenta, ele ia entrar em Jerusalém, tudo profetizado. Porque também estava profetizado que ele fosse crucificado. Isso quer dizer, irmãos, e traz outra ideia para nós como lição, é de que aquilo que está revelado nas Escrituras aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo. Não passa uma vírgula, uma linha, sem que aquilo que está na sua Bíblia e na sua mão, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, vai acontecer. Daniel capítulo 9, verso 26. Depois das 72 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolação são determinadas. O sacrifício de Cristo, profetizado por Daniel, aconteceu. Profetizado por Isaías, aconteceu. E por todos os outros profetas que registraram que o Emanuel, o Filho de Deus, ia ser sacrificado. Foi assim que aconteceu. Ipsis litre, o que estava registrado. Contanto, o que está registrado, que ainda vai acontecer. Ipsis litre, aquilo que está registrado. Aleluia. Agora pensemos, irmãos. Pensemos. O quanto Jesus foi voluntário. Ele sendo Deus, tendo todo o poder, nada, absolutamente nada poderia impedir ele. Porque, imagine, pelo sopro da boca de Jesus, ele aniquilaria todo mundo ali. Quem estivesse em sua frente. Pense, Jesus ter que engolir a safadeza dos sacerdotes, a corrupção dos políticos, os falsos testemunhos, dizendo que ele estava querendo ser um revolucionário, querendo tomar o lugar de Pilatos, ou mesmo do imperador César. Imagine Jesus ter que ouvir injúrias, difamações, escárnios, e ele disse nada, porque ele podia dar uma palavra e fulminar todo mundo. Ele de forma voluntária, ele não foi coagido para isso, irmãos, ele foi de forma voluntária.
Ele estava cumprindo aquilo que Deus havia revelado. Você está entendendo, irmãos? Não é coação. Ele foi de forma voluntária. Isso nos traz uma lição. Você obedece às Escrituras voluntariamente. Ninguém coage você a fazer. Ninguém está com um revólver. Ninguém está te ameaçando por força de lei. Você cumpre voluntariamente. Deliberadamente. Amém. Se você não quiser, se você quiser ser entregue pelas suas paixões ou ficar pelas suas paixões, Deus não se intromete nisso. Mas se você quer obedecer, se você quer se entregar, se você quer se consagrar, aí a coisa muda. Aí a vida muda de patamar. Mas essa lição é muito interessante, porque de fato é voluntário. Ninguém está com a arma na sua cabeça. Aceite Jesus. É de forma voluntária. Então, irmãos, quero que você veja comigo essa coisa interessante também. Tudo que Jesus estava passando e ia passar, não poderia ficar ocultos ou ter poucas testemunhas. Tudo estava planejado, tudo era um plano de Deus, para que houvesse o maior número possível de pessoas presentes. E os testemunhos já começou ali, na entrada de Jesus. Existia uma multidão em Jerusalém que estava já hospedado para a Páscoa, e via uma multidão que vinha de Betânia com ele. Então a multidão estava justamente já testemunhando tudo aquilo que estava profetizado e que Jesus ia de forma voluntária e deliberada cumprir para a glória de Deus. Aleluia. O espetáculo tinha que ter testemunhas. Não poderia chegar num momento de noite ali, não, mata Jesus aqui, enterra o corpo, pronto, está tudo resolvido. Não ia ter testemunha. Tinha que ser no lugar alto. Tinha que ter testemunha ocular. Amém? Glória a Deus por isso. Lembremos também, não é, que dentro dessa conjectura toda, Jesus estava cumprindo, ipsis literi, de fato, aquilo que estava sendo profetizado, o que tinha sido profetizado. Verso 17, 18, 19 diz assim: dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que lhe fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Quem não crê, quem não tem o Espírito Santo, irmãos, presta atenção, ele não vai entender as Escrituras. Ele não vai entender o contexto da tua vida. Ele não vai entender o que está sendo estabelecido na tua vida. Certo dia eu estava conversando com os colegas no trabalho. E aí, você sabe que o mundo, ou várias pessoas têm conhecimento daquilo que Deus preconizou como a forma da obra dele ter mantimentos, ou permanecer, ou ser financiada. O que foi que ele então determinou? Ofertas voluntárias e o dízimo. Essa é a forma que Deus estabeleceu na eternidade para o mantimento da sua obra. Você pode não crer, você pode dizer que não dá o dízimo, você pode fazer o que você quiser, mas Deus estabeleceu nas Escrituras. Não tem por onde a gente correr. Eu creio e quero obedecer. Amém? E se você tiver juízo, me perdoe falar assim, crê também e vamos seguir. Aleluia. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que os colegas chegaram e disseram assim: eita, e tu, Júnior, é besta para dar os 10% na igreja, para o pastor luxar? O que é isso, irmãos? É a opinião dos fariseus, que é uma opinião mundana, de um religioso. Eu não vou dizer isso para ele, que eu vou ofender ele. Está entendendo, irmãos?
Se eu disser isso para ele, eu ofendo ele, ele não entende. Mas eu posso dizer isso para você aqui, nesse contexto, para que você entenda que o mundo não vai entender as Escrituras, a não ser que haja um milagre de Deus para regenerar aquele coração, e ele então começar a entender pela iluminação do Espírito. Fora isso, você vai estar apenas degladiando, debatendo, e não adianta debater. Paulo, ele não usou de filosofia, mas ele estava com os estoicos, ele estava com os filósofos da época. E o que ele falou? Ele falou a palavra de Deus. Jesus é o Salvador, aquele que morreu pela mão de Pôncio Pilatos. Ele é o Messias. Então Deus derramava do Espírito e as pessoas começavam a se converter. E ali havia um marchar. Mas o que é que ele usava? Jesus é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Que ele chama de evangelho, né? Essa boa notícia de que há redenção em Cristo, de que há salvação em Cristo. Se não houver isso, aí ele diz: eu não uso de sabedoria humana. Porque o que eu digo, o evangelho, é loucura para o mundo, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Então tenha isso em ciência, irmãos. A crítica dos fariseus aqui do verso número 19 configura justamente isso. Eles não estavam entendendo, porque eles não criam no que Zacarias tinha profetizado. Eles não criam no que Isaías tinha profetizado. Eles não criam no que os profetas tinham profetizado. Eles diziam que tinham a lei. Eles diziam que obedeciam a lei. Lê do engano. É mais um diagnóstico daquilo que está no coração humano pecaminoso. Ele pensa que faz a obra de Deus, ele pensa que vai ser aceito por Deus por fazer boas coisas. É o diagnóstico de fato de que o homem está nas trevas, de que o homem está perdido e de que precisa desesperadamente encontrar com o Criador. E ele só vai encontrar com o seu Criador através de Cristo Jesus. E entender de fato o Evangelho. Então Jesus voluntariamente sofreu. Por quê? Para assegurar a minha e a sua redenção. Homem, você não tinha como pagar, não. Não tinha como pagar. A dívida para com a divindade não tinha como se pagar. Nenhum dinheiro do mundo, nem qualquer riqueza. Porque tudo isso foi Deus que fez. Só apenas um cordeiro, o seu filho, o Emanuel, o bendito entre nós, a estrela da manhã, o verbo encarnado, Cristo Jesus, aquele que foi morto de fato pelas mãos de Pôncio Pilatos, aquele que foi crucificado no Gólgota, mas que não ficou na sepultura. Ao terceiro dia ele ressurgiu, e da mesma forma que ele ressurgiu, nós iremos ressurgir com ele. Aquele que é o primogênito, o ponto de referência, o agente, o alvo, o precursor, o mediador, o governante, Cristo. Esse é a criação. Na redenção ele é o cabeça do corpo, princípio e primogênito dos mortos. Ele é preeminente, ele é a primazia, ele é a excelência, ele é a distinção, ele é a superioridade, ele é a hegemonia, ele é a elevação, ele é a plenitude, aleluia. É Cristo, e ele está aqui no meio, diante de nós, percorrendo entre nós, no nosso coração. É esse Deus a qual nós servimos, é esse Deus a qual nós viemos esta noite, é Ele, Cristo Jesus. Não é nenhuma criatura qualquer, não é nenhuma criatura angelical, nenhuma criatura carnal, nada, nenhum anjo, nenhum animal, nem qualquer outro homem, nada, absolutamente nada agradou a Deus Pai, mas foi Ele, o Redentor, o Cristo, a qual nós lemos aqui no início deste culto, no início da mensagem, que habita a plenitude da divindade. A manifestação da criação e da redenção, Cristo Jesus. Me deixe fazer alguns questionamentos.
Você faz parte disso. Você faz parte desse reino. Você faz parte desse evangelho. Você tem consciência de quem é Deus. Você tem consciência do que Deus fez. Você vive de acordo com o que é revelado. Você tem se doado, desgastado, se colocado à disposição de Deus. Não estamos aqui, irmãos, trabalhando meramente o comportamento e relacionamentos humanos. Nós estamos trabalhando aqui a redenção em Cristo Jesus, o evangelho puro e simples, que faz com que nós decaiamos todo o nosso eu, toda a soberba, toda a vaidade, tudo aquilo que incutimos no nosso coração como algo valioso, para nos entregar definitivamente a esse que é o autor e consumador da nossa fé, a esse que de forma voluntária e deliberada se entregou na cruz do Calvário. E por que eu estou nesse estado de letargia, de reclamação, de apontamento? Foi Ele que me salvou, é Ele que me conduz na sua obra. Aleluia, aleluia. Renove, irmão, a aliança com Deus esta noite. Renova o teu compromisso com Deus esta noite. Deus tem falado isso com essa igreja. Compromisso. Comprometa-se com Deus.